3, 2, 1. Livro Movimento AMA. Um convite a todos aqueles que despertam. Livro materializado e registrado pelo Movimento AMA. Primeira edição. ISBN 978-00-00-54772-6. A todos aqueles que despertam. A todos aqueles que sentem em seu íntimo que existe algo mais na vida. Sejam bem-vindos ao movimento de ações para um mundo mais amoroso. Movimento AMA. O problema não é a falta de normas, mas sim a disposição. Com a disposição correta. Não precisa de normas, leis, métodos, etc. E a disposição correta é o nosso natural, o pano de fundo. Encontre a si mesmo e a disposição correta estará lá. Hey, quero ser seu amigo. Você é a rachadura no meu mundo por onde a luz passa. Quero ver você sorrir. Gargalhar de verdade. Sabe aquela gargalhada que faz doer sua barriga? É essa que eu quero. Quero que sinta leveza com a vida. Quero que compartilhe da minha confiança de que tudo vai ficar bem, de que somos amados. Quero que sinta todo o poder infinito que possui e que transforme e molde a si mesmo e ao seu mundo. Quero que você tenha força para lutar. Lutar por realizações internas e com um desenvolvimento ético adequado, que proporcionem bem-estar interior. Vamos! Juntos nos divertiremos como crianças na 4ª série, aprendendo, nos fazendo rir, inocentes e felizes. Você já deve ter notado onde tudo isto vai parar. Você já deve ter notado que estamos evoluindo. Você deve ter notado mais e mais a sociedade mudando para a aceitação, para a paciência e para o desenvolvimento do amor próprio, que é aceitar a si próprio e ter paciência consigo mesmo. Amor igual infinita aceitação mais infinita paciência. Dar amor é empoderar as pessoas. É aceitá-las pacientemente. Seu caminho é aberto para aquilo a que você se dedica. Se você se dedica a se defender, um mundo de perigos e ataques se abrirá à sua porta. Se você se dedica ao sexo, relacionamentos vazios e raços, luxúrias e oportunidades de prazeres supérfluos encherão a sua vida. Se você se dedica a comer, a beber e a se anestesiar, oportunidades de prazeres desta forma se abrirão a você. Agora, considere isto: se você se dedica a amar, oportunidades para servir, prazeres espirituais e de âmbito não materiais mais e mais estarão presentes em sua vida, mais e mais você sentirá a completude, a paz e o amor que nos é inerente, mais e mais você sentirá a presença de algo além do mundo material, mais e mais você se abrirá para sentir e terá oportunidades para viver o mistério. Boa companhia é fundamental. Significa estar no meio de pessoas que o aceitem, o apoiem e o impulsionem a se tornar a melhor versão de si mesmo. Estar em boa companhia o impulsiona e colapsa o tempo. É como se você entrasse em um campo de purificação onde você é transformado pelo poder da união. Estar na companhia de pessoas com as qualidades que você busca ou com objetivos comuns é fenomenal. É entrar em outra dimensão. Existe uma osmose de transformação e, automaticamente, sem sofrimento, você vai sendo transformado por aqueles à sua volta. Não tente competir comigo, eu quero que você ganhe também. Já chegou o momento de começarmos a levar felicidade àqueles que estão à nossa volta. Cada gesto de carinho e afeição pode gerar uma onda de felicidade que se propaga ao infinito. Cada oportunidade de fazer um elogio, empoderar ou trazer uma risada deve ser aproveitada. Estamos já com 1/10 da população com depressão. Nossa conexão com nossa essência, que é levar amor, compreensão, positividade e empoderamento, está sendo deixada de lado, substituída por posturas de arrogância, julgamento, assertividade, competição, medo, proteção e egoísmo. Fico contente quando vejo um post dizendo: não queira competir comigo porque eu quero que você também ganhe. Porque esta é a saída, deixarmos os outros vencerem, deixarmos os outros felizes, porque disso depende a nossa felicidade. Começo agora fazendo o primeiro gesto. Quero olhar para você e encontrar algo que lhe traga alívio de aceitação e autoamor e que o motive a sair por aí fazendo o mesmo. Vamos trazer o paraíso para a terra começando por pequenos gestos.
Vamos começar um movimento de ações para um mundo mais amoroso. Somos um exército, um batalhão. Não somos vítimas, somos guerreiros. Nosso inimigo é cruel. Às vezes, em batalha, não temos como fugir, pânico nos toma conta. Mas somos guerreiros, um batalhão, não somos vítimas. Nossa arma é o amor. É com ele que lutamos, com paciência e aceitação. E nosso inimigo se volta e nos olha nos olhos. Entre gritos e dores batalhamos. E venceremos. Nosso inimigo é nossa falta de amor próprio e é isto que conquistamos quando vencemos, nos amamos. Nos empoderando, tomamos como guerreiros o campo da liberdade. Temos aqui um batalhão de lutas intensas, onde, de mãos dadas, conquistamos mais e mais amor próprio, e você está sendo recrutado. Enquanto a mente quer normalidade, o coração busca aventura. O amado nos chama pelo coração, nos guia. O todo simplesmente é, e o todo simplesmente se expressa. Milhões são os seus pontos de vistas, milhões são os seus caminhos. Como podemos determinar o que não é cura? Como podemos dizer que uma experiência com o silêncio não foi perfeita? Além do tempo e do espaço vive a certeza, a amorosidade e o entendimento. Quero me encontrar com você neste campo, além do campo das ideias, onde a fala não tem importância e é pelos nossos corações que nos conectamos. Não tenha medo de espaços amplos, o infinito é nossa essência, nosso Pai e nossa casa. Pode aquele que pede por entendimento, purificação e liberação não ser atendido. Pode aquele que escolhe se tornar luz e uma expressão de amor na terra não ter seu pedido realizado. E se esses pedem não só com palavras, mas também com gestos, entrega e serviço. Amamos nos reunir, fazer coisas juntos. Chegou a hora de nos unirmos. Não mais para guerra, destruição ou suicídio, digo suicídio para todas as coisas que de alguma forma encurtam o tempo de vida no corpo ou que não o prolongam. Chegou a hora de não mais nos unirmos para prazeres que geram dores. Eu fiz um voto. Apesar de sempre querer estar com meus amigos em qualquer situação, eu fiz o voto de proporcionar oportunidade para estarmos juntos na criação, meditação ou expansão, na caridade e no amor. Não tente entender as outras pessoas. Tente entender você mesmo. Tente se conhecer, buscar suas motivações e crenças. Não tente entender o outro e sim você, porque você é uma miniatura do universo e do seu mundo. Com relação às outras pessoas, você não deve procurar entender. Com elas, você se aventura, explora, desfruta, escuta, faz perguntas. Você se diverte como se estivesse assistindo a um filme, se diverte com os absurdos, se diverte como quando coloca a música bem alta e dança na frente do espelho. Com o outro, você tem paciência, aceitação, empodera, acredita. Você mantém a fé inabalável de que tudo vai ficar bem e de que todos estamos evoluindo juntos. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos especialmente únicos e importantes. Hoje vamos dançar e amanhã também. Então, se não puder dançar comigo hoje, venha dançar comigo amanhã. Quero rir o riso da existência e viver as sincronicidades na sua companhia. Texto inspirado em uma conversa do Osho. É hora da revolução. Sei lá, há quanto tempo você está tentando entender qual é a deste mundo, o que está acontecendo aqui. Quantas vezes você já deve ter se perguntado, que raio está acontecendo neste lugar? Fomos criados numa cultura não só de genocídio, mas que também assassina nosso potencial, trocando-o por algum tipo de segurança que, na verdade, não nos oferece segurança nenhuma. Estar com 1 milhão na conta do banco, que segurança nos pode oferecer se nosso vizinho não tem o que comer ou está viciado em algum tipo de droga que o alivia do seu vazio existencial? Ele nos espera, escondido na esquina, com uma faca, pronto para nos tirar a vida por 200,00, que no momento podemos nem estar carregando na carteira. Trocamos nossa vocação, nosso potencial, nosso chamado do coração para criar algo e deixar um legado por um emprego, um lugar onde dormir e um prato de comida. E quem sabe, por um final de semana em que nos aliviamos esquecendo de tudo dentro de alguma série da Netflix, ou no fundo de uma garrafa de vinho.
Quantas vezes, na segunda-feira, você já começou a pensar na sexta-feira, ou no que faria quando finalmente pudesse tirar suas férias ou quando ganhasse na loteria? Quantos são os que vivem pelas férias ou pensando em comprar algo no futuro que lhe traga algum conforto? Quantos vendem seu presente por algum tipo de futuro que não é garantido? Existe em nosso peito um potencial para um legado, para criar algo que apenas nossa única percepção de vida pode criar. É uma centelha divina que nos conduz para algo que a mente não consegue entender e pelo que nosso ser clama, mesmo quando atordoado com estratégias que desenvolvemos para nos distrair da dor. Todos já ouviram, olhe para dentro e terá todas as respostas. Tudo o que você precisa, você tem dentro de si. Se estiver em paz consigo mesmo, tudo se organizará. Todos sabem que isso é verdade, mas nem todos conseguem colocar em prática. Que força é esta que impede que muitos cheguem até onde as dúvidas acabam, onde a paz e o amor reinam? Aqui começa um movimento para aqueles que têm a coragem e o impulso de tentar algo novo. Aqui começa o movimento que está focado em pequenas e grandes ações de amor. Aqui está o movimento que promete oferecer o que todos buscamos e que encontramos no silêncio e no amor. Aqui está um convite para vivermos na fraternidade, no companheirismo, dando amor e servindo ao próximo. Tudo isto a partir de uma profunda conexão com a nossa essência. Quando nós nos permitimos ser quem somos agora, permitimos que quem somos agora se torne um degrau para ser quem devemos nos tornar. Fazemos isso não nos comparando com outros, nem comparando quem somos hoje com quem vamos nos tornar, não nos julgando, entendendo que o que nos tornaremos não será necessariamente melhor ou diferente. Mas nos aceitando e tendo paciência para conosco mesmos, nos permitindo curtir e aproveitar o agora. Medo atrai acontecimentos e transforma nosso mundo da mesma forma que a felicidade e a excitação. Que tal vibrar felicidade e excitação? Recentemente me lembrei da queda de Atlantis. Não lembrei com muitos detalhes ou com muita personalidade. Também não me lembrei de conhecimentos da época ou do meio de comunicação então usado. Me parece que falavam telepaticamente ou simplesmente não lembro a língua. Pode parecer estranho, mas na minha experiência, lembranças de vidas passadas, assim como qualquer passado, são criadas pelo presente para justificar quem somos no agora. Trazemos memórias do passado ou do futuro, premonições, ou planos para o futuro, para justificar no presente o que somos. Este ato é feito momento a momento. Se, para nossa experiência presente, precisamos lembrar de algum fato do passado ou de vidas passadas, estas aparecerão. Estas lembranças não têm conteúdo real, somente servem para nos mover. É como se fôssemos um ator numa peça de teatro, que inspira sua atuação criando um passado para o personagem. Este personagem tem toda uma história passada e pretensões futuras, que nunca acontecem na peça, porém justificam a si mesmo. Somos movidos momento a momento pelo nosso corpo. A parte feminina de nossa existência que controla nossas células, nosso cérebro, nosso pensamento e nossos sentimentos é ela quem realmente controla a experiência através da percepção, do entendimento e da atenção. Explicarei assim: você não consegue, por exemplo, adivinhar qual será seu próximo pensamento. Consegue? Não teria como fazer isto porque os pensamentos vêm do cérebro, que é formado por células, ou tecido celular, ou neurônios, sobre os quais não se tem nenhum controle real. E uma maneira de aquilo que eu chamo de feminino nos mover é por meio de pensamentos, sentimentos e memórias. O que tem de bom em entender isto é descobrir que podemos renunciar ao controle e deixar o conhecimento vir de qualquer fonte que se faça necessária, para que assim tenhamos a melhor experiência. Se não limitarmos nosso conhecimento à porção das nossas experiências passadas, mas liberarmos para que ele venha desta força, desta inteligência que move tudo na Terra, começaremos a receber conhecimentos que simplesmente brotam em nossa mente. Voltando à lembrança sobre Atlantis. O que me lembrei foi que sua queda ocorreu com as pessoas que experimentavam e se entregavam aos seus desejos. Era uma sociedade muito pura em comparação com a nossa sociedade atual, muito conservadora também. Não existia, por exemplo, busca por poder, não existia manipulação ou mentira e se nascia predestinado a uma pessoa do sexo oposto.
Havia uma espécie de fio de ligação determinando que cada um teria relação sexual com uma única pessoa. Assim que essas pessoas se entregavam ou experimentavam o sexo com outros parceiros, não conseguiam mais viver na sociedade e iam sendo expulsas. Algumas pessoas mantinham seus atos escondidos e, uma vez corrompidas, acabavam sendo agentes da queda por dentro da sociedade. A pessoa com a qual tive afinidade na lembrança, por motivo egoísta, recebia aquelas pessoas que eram expulsas da sociedade ou que simplesmente não podiam mais viver ali, as acolhia e se aproveitava delas. Era como as coisas funcionavam na época. Narro aqui a minha experiência com a queda de Atlantis para o que podemos chamar de Kali Yuga, a época de bronze. Hoje existe um movimento contrário. Estamos entrando na época de ouro e algumas pessoas estão escolhendo sair da atual sociedade decadente para viver em comunidades que seriam mais puras, com suas bases no amor como infinita aceitação e infinita paciência. Após experimentar essas lembranças, eu senti que deveria ser como as pessoas que recebem os que não conseguem mais viver nas sociedades atuais e que os ajudam a se prepararem para a nova era. Se antes, na época de Atlantis, eu era servido por elas, desta vez eu seria aquele que as serviria. Na época da queda de Atlantis, se você experimentasse algo de fora, não conseguiria mais voltar para a sociedade. Hoje, se você tem uma experiência de despertar, não consegue mais viver em sociedade. Assim como naquele tempo havia pessoas caídas se disfarçando, hoje temos pessoas acordadas disfarçadas. Elas também ajudam na mudança que está ocorrendo atualmente. Tive este pensamento de que hoje, por causa da situação de interesses e poderes, temos uma comunicação autoritária sobre a espiritualidade, em que verdades são comunicadas como únicas e absolutas. Essas verdades foram difundidas na era da busca do poder e da manipulação e estão presentes em diversas religiões. Não estou me referindo ao poder do amor e do universo, mas ao poder de uns sobre outros. É a busca do poder sobre outros da mesma ou de diferentes espécies. Quero esclarecer que não digo que as religiões eram ou são manipulativas ou que buscam ter poder sobre os outros. Elas surgiram numa época em que os homens buscavam manipular e ter poder sobre outros, o que moldou a forma de falar do amor e de Deus. Com a época de ouro, está sendo mais fácil vivenciarmos nossas próprias experiências, devido ao estágio de evolução em que nos encontramos. Assim está tendo início a tendência de se comunicar as experiências vividas pelo indivíduo que as relata, sem a necessidade de se buscar sustentação no que está escrito sobre o que Jesus ou qualquer outro mestre falavam, e sem utilizar livros, filósofos ou santos como fonte de argumentação. A nova época de ouro será a era do poder do amor. Ainda existem discussões entre religiões porque se fala com base no que está escrito e não em experiências individuais. Se a conversa se limitasse às experiências individuais, não haveria conflito. Por exemplo, se Buda contasse suas experiências para Jesus, eles se entenderiam. O problema está em discutir sobre o que outros experimentaram. Como hoje qualquer pessoa que se dedique pode experienciar a verdade, as discussões estão cedendo espaços para o relato das próprias experiências com a verdade. Nessa nova era, vivemos um momento de elevação, em que todos podem ter suas próprias experiências e podem falar sobre elas, não gerando mais conflitos. Pessoas despertam sem motivo, sem prática e sem relação com qualquer doutrina ou ensinamento. Da mesma forma que, na época da queda de Atlantis, pessoas começaram a experimentar e a cair em ações vistas como inadequadas para aquela época, hoje pessoas começam a despertar para ações e comportamentos adequados para a nova época que está surgindo. O caminho é simplesmente o amor igual aceitação e paciência. O empoderamento igual incentivo da aceitação. O reconhecimento das experiências de despertar e uma atitude mais positiva em relação aos pensamentos. Os pensamentos se tornam muito poderosos e são voltados ao sentido de só desejar o bem aos outros e pensar coisas positivas de suporte e de conquista, sem invalidar experiências e sem colocar tudo e todos em caixas que chamamos de instituições religiosas. Esta ideia de que temos que ser todos iguais para assim vivermos em paz, na minha experiência, é um absurdo. Somos únicos e não tem como irmos contra nossa essência. Cada um de nós é feito de uma forma única, para assim experienciarmos a existência por um ponto de vista único.
Como indivíduos, temos que nos realizarmos ao máximo e nos apoiarmos para que realizemos nossas inspirações. Quando conquistamos algo, o conquistamos para o todo. Não existe um caminho. São milhares os caminhos e todos maravilhosos e importantes de serem caminhados porque são imprescindíveis para o todo. Vivermos de forma a expressar nossa satisfação e nosso entusiasmo e vivermos de forma feliz é o nosso guia de ação. Sigamos nosso coração, sigamos nosso entusiasmo e assim estaremos no nosso caminho. Portas se abrirão. Devido à época em que vivemos, temos experimentado que o nosso medo e a nossa ansiedade moldam a sociedade, abrem os caminhos e geram experiências. Agora vamos descobrir que nossa empolgação e nosso entusiasmo também podem moldar a sociedade, também podem abrir caminhos e gerar experiências. É como ver uma ponte ser construída enquanto caminhamos. Chegou a hora do desapego. Vamos embora. Não tenha medo, como diz a música do meu irmão. Agora caminhamos pelo desconhecido apenas com nosso sentimento de entusiasmo e confiança. E hoje é a hora de nos unirmos e darmos suporte e apoio. É a hora de nos empoderarmos. É a hora da aceitação e da paciência. Uma nova forma de pensar está surgindo. Se no tempo da queda de Atlantis era o tempo do egoísmo, do desejo pelo poder e da busca pela satisfação dos desejos, agora o tempo é de Samadhi. É o tempo de dar suporte e empoderamento. É o tempo de incentivar a criatividade e a individualidade, tempo da paciência e da aceitação. É o tempo do amor, dos relacionamentos, da intimidade e da transparência. Pode ser que na época de Atlantis nós estivéssemos apenas confrontando nossos comportamentos inadequados. Algumas religiões mandam tomar consciência de nossos vícios de comportamento e mudá-los. Eu digo que não devemos direcionar nossa atenção a coisas de baixa vibração. Como a alta vibração altera a baixa, se nos concentrarmos em mandar amor, se tomarmos consciência da parte em nós que é amor e está em paz, se colocarmos nossa atenção lá, de lá todos os nossos comportamentos mudarão. É uma mágica. Você olha para a luz e as trevas somem. Olhe para a sua forma de vida. Olhe para o que o move. O que o preocupa. Perceba-se a ansiedade. Suas decisões buscam segurança ou visam garantir algo no futuro. Uma lembrança de um passado distante me veio à mente. Eu, um empresário que se considerava de sucesso, passava o tempo todo pensando no que fazer para conseguir mais e ser melhor que meus concorrentes. Eu imaginava a tragédia que seria se um grande concorrente entrasse na minha região de atuação. Eu tinha, então, que visitar os então concorrentes para ver o que faziam. Como a minha empresa era a maior do segmento na região, eu apertava meus fornecedores ao máximo possível para determinar o preço de mercado. Minha mente era tomada de medo e ansiedade. Como eu poderia me acalmar ou relaxar se estava sempre em uma partida de xadrez com o desconhecido? Cada sucesso me trazia uma segurança arrogante e um desprezo pelos outros. Que assustadora era esta arrogância! Como ela me separava dos outros! Aquele que compete não pode dormir à noite se sentindo amado. Este sentimento de competição estava tão enraizado em mim que refletia em meu relacionamento amoroso. Eu era ciumento e possessivo. Me comparava sempre aos outros homens. Como eu poderia me entregar ao amor romântico se estava com medo de que aparecesse alguém melhor? Como poderia ter amigos se o tempo todo eu estava me comparando com eles? As mulheres, eu as comparava entre si, para verificar se a minha seria a melhor esposa. Será que outra não seria melhor? A comparação leva a mente a focar no pior, a enxergar as coisas ruins em nós e nos outros. Esta é a receita para criarmos o inferno. Criamos um inferno e vivemos nele. Nos torturamos. Estamos a todo o momento apontamos os defeitos uns nos outros. Queremos mudar os outros sem perceber que somos nós que precisamos mudar. O problema é que nesse tipo de existência não existe amor. Pelo menos não existe o amor que é infinita paciência e infinita aceitação. Quer dar amor? Aceite o outro, tenha paciência com ele e o empodere. O amor é o caminho para transformarmos o lugar em que vivemos num paraíso. É preciso darmos amor, aceitarmos o outro, termos paciência com o outro e o empoderarmos. Digamos a ele quais são suas qualidades e seus pontos fortes.
Acreditemos em sua capacidade. Digamos que sim, que vai dar certo o que ele quiser fazer. E acreditemos nisso. Todos somos guiados pelos nossos corações, pelo nosso entusiasmo e pela nossa alegria. É uma voz que está sempre presente e que vem do nosso ser superior, que se encontra além do tempo e do espaço e que a tudo vê. Ele nos guia. Mas às vezes não o seguimos e fazemos coisas por medo e ansiedade. Precisamos descobrir o que realmente está por trás do que nos move. A ansiedade se disfarça de vício, de medo de consequências, de medo do futuro ou de desejo de controle. Se nos ajudarmos mutuamente a ouvir a voz de nossos corações, de nosso entusiasmo, de nossa alegria e se ajudarmos uns aos outros a vencermos a voz da ansiedade, nos colocaremos no caminho para nos tornarmos o ser único que somos. Nosso ser é individualmente necessário para que o todo seja o todo. Cada um de nós é uma parte essencial do todo. Cada um de nós é único de uma forma perfeita para o todo ser quem ele tem que ser. Tentar ser qualquer outra coisa não só faz mal ao indivíduo que não se realiza, mas também faz mal a todos ao seu redor, que não são beneficiados com aquilo que o indivíduo poderia oferecer de melhor. Estamos ainda falando de empoderamento. Precisamos nos empoderar para nos tornarmos naquilo que temos que nos tornar e para ajudar os outros a fazerem o mesmo, acreditando neles. Não existe fracasso quando seguimos o caminho do coração, do entusiasmo e da alegria. Mesmo que algo não aconteça como preferiríamos, nos restará um novo aprendizado. Numa próxima ação do coração, o entusiasmo e a alegria vão nos guiar com mais bagagem. Devemos parar de esperar por resultados e também devemos parar de julgá-los duramente. Todos os resultados devem ser aproveitados positivamente. Qualquer forma de comparação entre nós é absolutamente inútil. Cada um é um único ponto de vista do todo em um nível muito profundo. Temos qualidades únicas desenvolvidas desde quando começamos a existir. Somos partes necessárias e insubstituíveis. Todos nós somos necessários e cada um tem algo incrível a oferecer. Só precisamos seguir nosso coração, nosso entusiasmo e nossa alegria com toda a nossa força e sem nenhuma expectativa de resultado. Quando estivermos fazendo aquilo que devemos fazer, façamos com toda a nossa presença. O tempo vai parar. Usemos toda a nossa habilidade e, quando necessários, conhecimentos disponíveis fora do tempo nos serão entregues. Não esperemos nenhum resultado porque tudo de que precisarmos para nos transformarmos em quem devemos nos tornar virá até nós da forma que precisarmos receber. Também devemos empoderar aos outros e deixar que eles nos empoderem, acreditando no que os move, ajudando a identificar quando se tratar de vício, ansiedade, medo, preocupação. Assim eles também poderão agir com o coração, o entusiasmo e a alegria. O amor próprio e a autoaceitação resultam de uma batalha que todos travamos. É o nosso objetivo no dia a dia. É o que temos que desenvolver a cada momento. É o que nos leva a nos tornarmos deuses, pessoas benevolentes e altruístas. É o que nos traz poder e transforma nossas vidas. Ver e apontar as qualidades dos outros também é muito importante e necessário para ajudá-los a vencer suas batalhas íntimas. Tudo que damos recebemos, então quando treinamos nosso olhar para ver as qualidades nos outros, começamos a vê-las também em nós mesmos. Devemos parar de olhar nossos defeitos e de apontar os defeitos dos outros. Procuremos apenas as qualidades e as apontemos. Um mundo onde as qualidades são constantemente comunicadas é um mundo melhor para se viver. Só vemos no outro o que temos em nós mesmos. Pessoas diferentes vão ver em você qualidades diferentes, muitas das quais você nem mesmo conhece. O amor próprio que se desenvolve com o empoderamento faz com que tudo o que é negativo se transforme em positivo. Se houver um comportamento não ideal, assim que o amor próprio crescer, ele vai deixar de existir. A luz sempre vence as trevas. Se encontrarmos em nós aquilo que não muda, que é paz e amor e que é infinito e ficarmos olhando para ele, todo o resto que não é do nosso interesse some. Isso também acontece quando olhamos nossas qualidades e as qualidades dos outros. Viu aonde quero chegar? Viu para o que estou querendo convidar você? Estou construindo um paraíso na terra. Não quero mais viver em um inferno, onde um faz o outro sofrer.
Quero um paraíso onde acolhimento, paciência, empoderamento e alegria sejam a base. Fazer o outro sorrir, trazer alegria, brincadeiras e aventuras é absolutamente necessário. No paraíso é isto que acontece. Aquilo que não se desenvolve e cresce, está morto. Quanto a aventuras, são aquelas que devem nos mover, como o desejo de aprender e de explorar o desconhecido. Vamos nos aventurar. De onde vejo, não podemos deixar de nos desenvolver, de crescer como pessoas e de crescer em consciência. Isso não é possível. Estamos sempre caminhando na direção correta, até quando parece que vamos para o lado absolutamente antagônico. É a lei do elástico. Mesmo quando vamos para o lado que não é do nosso interesse, em algum momento relaxamos e voltamos com a mesma força para o lado oposto, que é o que verdadeiramente nos interessa. Por isto estamos sempre nos movendo e quando não estamos nos movendo por aventura, nos movemos por problemas. É uma escolha que fazemos. Vamos nos mover por aventuras. Estava falando também sobre sorrir, trazer alegria e brincadeiras. Devemos trazer divertimento à vida. Buscar humor na existência. Rir de nós mesmos e do mundo. Estamos aqui para nos divertir. Afinal, somos deuses. Entramos num lugar onde os pensamentos e sentimentos surgem sem nosso controle, além da nossa vontade. Por que não podemos rir desta falta de controle e da loucura que é tudo isto? Pensamentos contraditórios nos levam a fazer coisas que parecem não fazer sentido. A nossa condição de existência é absurda. Como a essência do humor é o absurdo é a graça. Ou seja, vivemos uma grande piada. Você consegue perceber? Convido então, nestas linhas, a todos fazermos deste local um paraíso. Como? Amando igual, tendo paciência, tendo aceitação, acolhendo, empoderando, nos aventurando e rindo. Podemos fazer isto em nossas casas, em nossos mundos ou vocês podem vir fazer aqui comigo. Estamos criando o Mama, um paraíso na Terra que só será possível e só vai acontecer com a sua participação. Precisamos muito de você para que o Mama aconteça. Estamos comprando uma área e nela vamos construir um enorme salão para meditação com banheiras para retiros, um grande restaurante, um hotel cápsula, chalés pequenos com 2 quartos para famílias com filhos ou com 1 quarto para casal ou solteiros. Todos os chalés terão banheiras para práticas de jejum e renascimento. Também queremos nos unir em comunidade para servir aos que moram na proximidade, levando alimentos, remédios, roupas, terapias e até atendimento médico àqueles que não têm condições financeiras. Queremos ainda levar meditações e yoga à sociedade em geral. Acreditamos que servir aos outros traz prazer a todos. E isso acontece simplesmente porque tudo o que damos, recebemos. E também porque nos unir por um bem maior nos ajuda a vermos o melhor nos outros e a empoderá-los, assim como empoderaremos a nós mesmos. Vamos juntos. Todo ser humano cresce e se desenvolve. Não é possível não crescer ou não se desenvolver. Seja qual for o lado para o qual você vá, você estará progredindo. Mesmo que você vá para o lado oposto, o efeito Stirling corrige o movimento, efeito que nos leva na mesma proporção para cima quando formos para baixo. Há 2 formas de progredir. Ou você progride no amor, ou no sofrimento. Encontrei uma fórmula que considero muito boa para aumentar o desenvolvimento pelo amor. Identifiquei que, 1. O amor é infinita aceitação e infinita paciência. Que, 2. Se quisermos um mundo em harmonia, não buscaremos um mundo onde todos são e fazem a mesma coisa, mas sim pessoas que se tornam mais únicas e são aceitas pela sua unicidade. Pessoas que se desenvolvem em sua unicidade, seguem seu coração, sua alegria e sua excitação, desenvolvem automaticamente o prazer pelo trabalho ao interesse comum. Se tornam altruístas. Buscaremos um ambiente onde a pessoa esteja livre de julgamentos, recebendo aceitação e paciência, com expressões de trabalho ao bem comum acelerando este processo. Outra coisa importante é que, 3. A palavra e os pensamentos têm muito poder. Pensamentos bons sobre as pessoas, fé que o trabalho do outro vai gerar fruto e fé que a outra pessoa pode se tornar quem ela quer ser, podem fazer a pessoa se tornar quem ela quer ser. Outro aspecto é que, 4.
Quando fazemos o que amamos, o que gostamos de fazer, o fazemos bem feito e conseguimos melhores resultados. É preciso que todos trabalhem naquilo que seus corações pedem, para que façam o que gostam. Porque isto trará fartura, abundância. O trabalho para o outro e para a sociedade gera riqueza e bom karma. Trabalhar para a sociedade, para os pobres, as crianças, os doentes e os famintos gera riqueza e produz bem-estar automático, praxis. A sociedade como um todo deve ser inserida nos planos e objetivos da comunidade local. Ela deve participar da comunidade. E aqui refiro-me à comunidade como sendo a nossa comunidade, a mama. A nossa comunidade deve fazer parte da sociedade, deve estar presente nas escolas, hospitais, igrejas e na política. A pessoa que é ajudada pela comunidade deve ter a oportunidade de ajudar outras pessoas na sociedade. Atividades como yoga, danças, música, teatro, meditações, devem acontecer todos os dias, dentro da comunidade, mas também devem ser levadas pela comunidade para fora, como em escolas, hospitais, etc. O turismo social também pode ser praticado, em que pessoas venham visitar nossa comunidade com conforto para ter a experiência de cuidar de quem precise, ensinar ou simplesmente praticar caridade. Para participar da comunidade, pode-se alugar uma casa. Para quem não possui dinheiro, oportunidades de trabalho remunerado devem ser oferecidas. Morar na comunidade não será o indicado para pessoas que não tenham como exercer sua paixão com as frentes de trabalho ali disponíveis. Nessa hipótese, a comunidade pode ajudar e apoiar as pessoas na busca de sua vocação, seja onde for. Fórmula: primeiro é servido, depois serve, e então se torna a expressão do amor na terra. Quando temos uma experiência com Deus, com sua grandiosidade e seu poder ilimitado, automaticamente nos tornamos humildes e começamos a presenciar milagres à nossa volta. Porém, o mais transformador é que nesta experiência encontramos a verdadeira paz, reconhecendo nossa pequenez humana. A fé nos traz a paz. A humildade e a pequenez nos trazem a paz. O reconhecimento do poder imensurável de Deus nos traz a paz. Saber do amor de Deus e de sua perfeição nos traz a paz. Quando acabou o meu tempo com o meu amado professor e fui explorar a liberdade de simplesmente ser livre e sentir Deus em tudo, eu pretendia viver minha vida sem deixar nenhum rastro, passar por ela totalmente despercebido. Queria que o trabalho da minha existência fosse absolutamente um grande zero. O que aconteceu foi que, aos poucos, alguns mestres, que sempre estiveram presentes, começaram a se fazer mais presentes e a me mostrar que estava tudo bem desfrutar da completa liberdade, mas que eu também precisava realizar um trabalho. Me diziam que eu teria vindo a esse mundo para fazer um trabalho de acolher as pessoas. Por meio de visões, ensinamentos sobre este trabalho começaram a aparecer. Aos poucos, fui fazendo o que me mandavam, seguindo suas orientações. Normalmente, esses mestres eram fáceis e amáveis de se seguir. Algumas vezes, eu achava que as orientações eram extremas ou não as entendia bem. Mas, com o passar do tempo, elas começaram a fazer mais sentido e eu naturalmente fui me adequando para estar preparado para segui-las e comunicá-las. Passei a entender cada vez mais o meu papel, que em sua insignificância, se torna grandioso. Digo insignificância com relação à minha participação, porque não sou eu quem fará o que tem que ser feito. Aqueles que planejam, pensam por mim e o executam. Eu só preciso obedecer a alguns impulsos e não me intrometer com preferências ou ideias geniais. O carinho e o amor nos impulsos que me chegam, bem como a clareza de sua comunicação, que vem do coração, torna muito fácil o obedecer. Uma das coisas que dizem é que existe o aspecto paterno ou austero do amor, que pode ser encontrado em diversas filosofias. Mas neste movimento é oferecido um ambiente para o aspecto materno do amor, que se manifesta por acolhimento, carinho e cuidados. É um convite amoroso a todos para a fraternidade, o amor, o serviço, o empoderamento e o companheirismo. Este movimento vem para mostrar a possibilidade de vivermos nosso entusiasmo e presenciarmos o universo nos abastecer. Quando todos estão vivenciando o entusiasmo,
quando entendemos que há momentos para introspecção e momentos para expressar o entusiasmo artisticamente por meio do serviço ao próximo, somos todos simplesmente felizes com nossos amigos também felizes. Em união, podemos fazer arte ou música, ou quem sabe cozinhar, meditar e dançar juntos, ou simplesmente assistir a filmes ou séries. Artisticamente, podemos simplesmente trabalhar para o bem comum. O que acontece quando um grupo de pessoas não está preocupado com a sobrevivência? O que acontece quando um grupo de pessoas vive em um ambiente de amorosidade, fraternidade, empoderamento e expressão artística? O que acontece quando os prazeres físicos deixam de ser os motivadores da vida, quando os romances vazios terminam junto com a rejeição e seu lugar é tomado pelo entusiasmo e afeto fraternal? Convido você a baixar suas defesas e inseguranças para testar a possibilidade do amor, como aceitação e paciência, expandir-lhe a consciência. Venha para experimentar isto. Pode ser por apenas um retiro de final de semana. Pode ser por mês. Venha conhecer o Mama. Quem se identifica com seus desejos, pensamentos e sentimentos, com seu corpo, não consegue realmente se comprometer com algo. São como zumbis ou fantoches movidos por espíritos invisíveis. Aquele que decide deixar de se identificar com o corpo, a mente, as emoções e os sentimentos, precisa de boa companhia para não ficar preso em esquemas e estratégias do ego. O amor e o empoderamento são as ferramentas de superação do ego. Devido à minha total insignificância e ao meu desejo de passar esta vida completamente despercebido, sem deixar nenhum legado, jamais tive a intenção de escrever livros. Se este livro foi escrito, foi por obediência a meus mestres, que me guiaram e que devem receber qualquer tipo de mérito. Todas as ideias aqui reunidas são ideias que já foram antes trazidas e disponibilizadas para a humanidade. O movimento de ações para um mundo amoroso, o movimento Ama e o Mama, Paraíso na Terra em Construção, são projetos que existem antes de mim. São projetos em que sou apenas um servidor. Não acredito que se pode ensinar qualquer coisa a alguém, já que todos têm os conhecimentos sobre a verdade. O que faço é apontar para este conhecimento, deixando que cada um encontre a verdade em seu íntimo. Se aqui me expresso de forma inadequada, devido à minha dificuldade de traduzir o indizível a palavras, peço sua aceitação e paciência e espero que, de alguma forma, este apontamento seja útil àqueles que se dispuserem a ler este livro. Apresento agora algumas questões práticas para o Mama, o movimento comunidade. Estas questões são de caráter prático e têm a finalidade de sustentar harmoniosamente o programa de convívio grupal e para os retiros. Não é permitido dentro da comunidade e centro de retiro o consumo de álcool, cigarro e drogas de qualquer tipo. A alimentação servida será vegana. Sobre questões de gênero no Mama. O Mama deve ser um ponto de acolhimento de Deus, onde as virtudes divinas possam florescer nas pessoas, aquelas virtudes que estão além da aparência, dos pensamentos e sentimentos, e que não têm ligação com a forma do corpo. Deve o local reconhecer a todos como seres divinos, como deuses, ou seja, sem nenhum gênero. A comunidade e os centros de retiro Mama objetivam seguir aos princípios universais da fraternidade. Dar e receber é o mesmo. A fraternidade é a base de convivência dos mundos superiores e são a base para uma comunidade que busca viver na Terra aquilo que se vive nos mundos superiores, ou seja, no paraíso na Terra. Encontre aquilo que nunca muda e entre em comunhão com ele. Veja os outros como deuses. Veja os outros como seres perfeitos e despertos. Não queira ser melhor que os outros. Procure sempre ver os outros melhores que você. Não procure achar pontos em que você é melhor que os outros. Esta é a forma de se relacionar com a divindade. Tenha fé. Confie em Deus, nos outros e em você mesmo. Não tente convencer ninguém. Não argumente. Não busque ideias geniais. Não seduza ninguém. Não queira atrair, seduzir ou enganar. Não minta. Não entre em competição. Não jogue jogos competitivos. Queira sempre perder. Mantenha sua intenção para que o outro ganhe. Sempre veja a beleza e as qualidades nos outros e as comunique, até aquelas que não estão visíveis, mas são qualidades divinas que todos possuem.
Sempre atenda à necessidade dos outros para que as suas sejam atendidas por Deus. Não guarde nada. Dê tudo. Não queira nada para você. Use suas necessidades para atender às necessidades dos outros. Não queira nada dos outros. Busque dar a eles tudo o que você tem. Escute. Não se defenda. Seja transparente, mas não use a transparência para falar qualidades ruins de você ou de alguém. Use-as para apresentar fatos sem julgamentos. Não queira conforto. Busque dar conforto aos outros. Sirva a todos para ser servido. Busque entender as necessidades reais dos outros e oferecer a forma de as satisfazer. Dê carinho, atenção e amor sem julgamentos. Se alguém lhe diz algo negativo, procure pensar no lado positivo, mas seja humilde e só comunique o lado positivo se for solicitado, ou quando sentir que o ambiente é propício. Veja o amor por trás do que lhe dizem. Veja a beleza da existência por atrás dos relatos de dor. Seja empático e compassivo, sem fortalecer a dor, mas acolhendo-a no silêncio. Busque o humor na vida e comunique este humor. Ache o prazer no companheirismo. Queira estar errado e não ter razão. Queira que outro tenha razão e que você esteja errado. A verdade sempre prevalecerá. Procure escutar os argumentos do outro mesmo quando discordar de um ponto de vista. Procure entender, faça perguntas sem julgamentos e com afetividade. Procure não corrigir ninguém. Se precisar corrigir, antes se identifique com o erro e, com humildade, amor e bom humor, comunique sem se desassociar e sem se considerar superior. Deixe-se ser corrigido para chegar à perfeição, e se a correção estiver equivocada, procure ficar em silêncio em nome do exercício da humildade. Ajude sem cobrar merecimento, nem mentalmente. Procure agir de forma a passar despercebido. Não critique. Busque entender. Não fale mal de nada e de ninguém. Busque a beleza e a empatia. Não fale mal nem critique religiões, mestres espirituais, familiares e políticos. Se quer algo, dê este algo a alguém. Dê méritos a todos. Mantenha seus méritos no silêncio de seu coração, sem comunicá-los ou expô-los. Respeite outros pontos de vistas e aprenda com eles, inclusive com pontos de vistas religiosos. Ame e empodere. Persista levando amor. Agora que leu os preceitos da fraternidade, se pergunte o que acontecerá quando estiver com outros que seguem estes preceitos da fraternidade. Nada lhe faltará e crescerá no amor. Se você gostou deste livro, o que acha de fazer com que outras pessoas venham a conhecê-lo também? Poderia comentá-lo com aquelas do seu relacionamento, dar de presente a alguém que talvez esteja precisando ou até mesmo emprestar àquele que não tem condições de comprá-lo. O importante é a divulgação da boa leitura. Saiba mais. www.movimentoelma.org. Faça uma doação. www.movimentoelma.org/doacoes. Se cadastre como um apoiador. www.movimentoelma.org/vempromama